Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aí na disciplina de introdução à programação, falando ainda sobre subprogramação, tá? Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre funções com argumentos ou funções com parâmetros, tá? Que é mais um tipo de função que a gente consegue utilizar dentro dessa parte da matéria, tá? A gente já viu até agora, então, funções que as funções podem ter ou não argumentos e elas podem ter ou não retorno, tá? Nas aulas anteriores a gente já falou um pouco sobre as funções que não têm argumentos, né? Então, funções que têm retorno ou não, tá? E como que essas funções funcionam. Hoje a gente vai focar em falar sobre funções com argumentos, tá? Então, funções que recebem esses argumentos ou que recebem esses parâmetros aí que vão ser usados por essas funções para executar uma espécie de computação, uma espécie de cálculo que a função realiza. Tá? O objetivo, então, a ideia de se usar, né, funções com argumentos é para possibilitar parametrizar a execução de uma função. Tá? Esses argumentos podem ser passados pelo usuário, ou podem ser argumentos calculados pelo próprio programa, mas basicamente o que eles vão servir, né, para influenciar a forma como essa função vai se comportar e o resultado das operações que essa função vai ter que realizar. Então esses parâmetros aí eles servem como entrada para a função, digamos, eles servem para dar input, né, para a função saber o que ela deve fazer, né? Como que ela deve se comportar. Isso parece um pouco abstrato, assim, falando inicialmente, mas é mais ou menos a mesma coisa que a gente vem fazendo em funções matemáticas, por exemplo, né? Desde que a gente começou a estudar matemática, a gente fala sempre muito em funções, tá? Então o conceito aqui é bem similar, né? Então, em geral, uma função matemática, a gente especifica um valor, por exemplo, de x, para receber um valor de y, né? Então, ou para calcular um valor de y qualquer. Então, sei lá, você pega uma função lá, seno, né? A função seno, ela, quando eu preciso usar essa função, quando eu vou calcular o seno de alguma coisa, geralmente eu passo um número, né? Um x para essa função, um número qualquer, para que essa função possa calcular aquele seno. E a função faz o cálculo e retorna um resultado, né? Uma saída, né, uma informação que é dependente daquele valor que eu dei de entrada. Então, para um x, ele vai retornar um y específico. Né? E é sempre assim. Um outro exemplo, né, eu poderia fazer uma função, ou pensar numa função que calcula o raio, calcula a área de um círculo, vamos supor. Né? Então, essa função que calcula a área de um círculo, ela só vai funcionar se eu especificar um raio. Então, eu tenho que dizer qual é o raio para que ela possa me dizer qual é a área. Sem saber qual é o raio, a função não tem como fazer o seu cálculo. Se a função calcula, por exemplo, a área de um círculo com um raio fixo, ela não é muito útil, né? Porque eu vou usar ela uma vez, não vou precisar dela nunca mais. Então o ideal é que a função seja de alguma forma genérica, que ela receba como entrada ou como parâmetro aquilo que ela precisa para funcionar, por exemplo, o raio, e retorne ou, né, faça o cálculo e dê como resultado a operação que ela deve realizar, por exemplo, o cálculo da área, né, alguma coisa assim. Então é mais ou menos essa a ideia por trás de funções e argumentos de funções. Tá? A gente, para especificar os argumentos de funções em C, aí depois eu falo mais genericamente, tá? Mas o que a gente tem que fazer é especificar esses argumentos como uma lista como se fosse uma lista de variáveis, tá? Que é o que vai aqui entre parênteses, tá? Então, aqui nessa área aí, entre parênteses, do lado do nome da declaração da função, a gente vai dar uma lista de argumentos ou de parâmetros. Essa lista, depois a gente detalha um pouco melhor a sintaxe, mas essa lista, ela serve mais ou menos como se fosse uma lista de variáveis locais para essa função, exceto que essas variáveis elas vão vir com os valores preenchidos conforme a pessoa que está utilizando a função, conforme for feita a chamada da função. E daqui a pouco a gente detalha como é que isso acontece em programas em C completos. Tá? A forma geral de declaração de funções é essa aqui. Né? A gente já olhou essa forma geral, mas só recapitulando então. Né? Então,
a gente vai ter lá, a primeira coisa, né, é um tipo de dado, né, a primeira palavra que a gente define aqui quando está declarando uma função é um tipo de dado, que pode ser qualquer tipo de dado da própria linguagem, né. Pode ser void, né, a gente já falou sobre isso nas aulas passadas, então se eu declarar aqui como void o tipo de dado, significa que essa função não tem retorno, então isso aqui é a especificação do tipo de retorno dessa função, que é algo que a gente já conversou. Logo depois vem o nome da função, que é um nome escolhido pelo programador, respeitando as regras para definição de nomes de variáveis e de funções, né? Mas é um nome que o programador atribui, o programador escolhe esse nome aqui. E aí sim, uma lista de argumentos. Tá? Essa lista pode ter 0 ou mais argumentos. Então eu posso não especificar nenhum argumento, que é o que a gente vem fazendo até agora, né? Deixo isso aqui vazio ou coloco um void aqui dentro também. E isso vai indicar que essa função não recebe argumentos. Ou então eu posso colocar aqui dentro uma lista de argumentos. Então se eu colocar aqui dentro uma lista de argumentos, eu vou ter que colocar essa lista, né, seguindo a sintaxe direitinho, colocando o tipo e o nome de cada um desses argumentos, para que a função utilize eles ao longo da sua execução. A gente vai ver uns exemplos completos daqui a pouquinho. Tá? Então imaginem lá a função linha. Tá? Essa função a gente já estudou, né? Não tem nada de muito complexo, na verdade o que ela faz é imprimir uma linha. Tá? Então ela imprime uma linha com asteriscos aqui. Tá? Agora, nesse caso, percebam que essa linha aqui, qual é o formato, assim, o que essa linha como é que essa linha está se comportando, né? A linha vai, né, ela está dentro de um laço de repetição, então tem um for aqui, esse for vai de 0 até i menor do que n, então o i vai começar com 0 e vai até menor do que n, que é um valor, tá? E vai incrementar de 1 em 1, então isso aqui vai rodar de 0 até menor do que n. O que é esse n aqui? É o próprio argumento da função, tá? Então esse argumento da função é o que a gente vai usar como valor aqui para parametrizar o comprimento desse laço. Ou seja, ele vai repetir mais ou menos vezes os comandos que estão aqui dentro, no caso esse printf, de acordo com o valor n que for fornecido como argumento. Tá? Então, retomando lá a forma geral, tá? Depois da explicação do que a função faz. Essa função aqui é uma função que tem tipo de retorno void, então ela não retorna nada, e aí vocês vão perceber que aqui dentro não tem nenhum return, não tem a palavra reservada da linguagem return, então ela não retorna nada. Esse é o nome da função, certo? Que é o nome que eu dei, né? O programador deu, o nome da função é linha, e esse aqui é o argumento. Então isso aqui é uma lista de argumentos com um argumento só, tá? Então aqui eu poderia colocar um ou mais argumentos, por enquanto vamos focar em usar um argumento só, tá? O escopo da função está aqui entre chaves, né? A gente também já falou sobre isso. E aqui dentro eu tenho uma variável local i, certo? Tá? É uma variável que eu estou declarando aqui. Só retomando alguns conceitos de função que a gente já falou, né? Já conversou. Um detalhe a mais, né, é que aqui, quando eu especifico um argumento, nesse caso estou especificando um argumento só, mas eu preciso especificar um argumento de um determinado tipo, certo? Então aqui no caso, estou usando um argumento do tipo inteiro, tá? E eu poderia usar qualquer tipo da linguagem, eu estou usando um int porque ele vai ser usado lá naquele laço, e é a ideia de delimitar a quantidade de vezes que o laço vai repetir, tá? E essa é uma função, como eu já mencionei, função sem retorno, por isso esse void aqui na frente. Então notem que eu posso combinar e casar esses tipos aqui da forma como for mais adequado, da forma como for mais que fizer mais sentido para a minha função. Nesse caso aqui eu não preciso retornar nada, eu declaro como void retorno, e aqui eu declaro como int o argumento. Então isso aqui não está relacionado, as coisas não estão relacionadas umas com as outras. Poderiam ser os mesmos tipos, poderiam, né? Posso fazer uma função que retorna int, recebe um int, né? Mas posso fazer casamentos quaisquer de tipos de retorno e de argumentos aqui sem problema nenhum, tá? Um outro detalhe, né, é que essa função aqui, ela é uma função, naquela categorização lá que a gente criou de 4 tipos, ela é uma função com parâmetros e sem retorno, ou com argumentos e sem retorno. Então ela tem aqui um argumento, né, e não tem retorno. E eu poderia fazer funções com argumentos e com retorno também. E um outro detalhe é que esse argumento aqui, esse int n, né, esse valor, né, de variável n,
vai existir aqui dentro do escopo da função para eu usar, né? Então, isso aqui vai funcionar mais ou menos como se fosse uma variável local aqui dentro, tá? Com um pequeno detalhe aqui que ele vai ser, esse parâmetro vai ser definido por fora da função, né? Vai ser definido antes da função começar a executar. E a gente vai ver daqui a pouco como é que faz isso. Vamos lá, chamada da função, tá? Então, a gente declara a função, a gente tem que chamar a função. Nesse caso, a função linha é uma função sem retorno, com argumentos. Então, na chamada da função, eu tenho que especificar o argumento, tá? Notem aqui que eu vou chamar a função pelo nome, claro, e entre parênteses eu tenho que colocar um valor para o argumento n. Então, eu tinha um argumento n, que era do tipo inteiro na declaração, e eu tenho que especificar aqui um valor inteiro. No caso, 20 é um número inteiro, constante, né, dentro da lógica de funcionamento da linguagem. Então, é uma constante inteira. Esse tipo de valor pode ser usado, né, tranquilamente para parametrizar uma função que recebe um argumento do tipo inteiro. Eu não preciso usar sempre constantes, tá? A gente vai ver exemplos onde a gente não vai usar números constantes para parametrizar funções, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo um valor constante 20, por exemplo, que vai fazer aquele meu laço lá dentro da função executar 20 vezes, tá? Vamos lá, né? Vamos fazer um exemplo de uso da função, tá? Vamos começar pelo main, depois a gente olha para a função aqui, tá? Aliás, a função é exatamente igual ao que eu expliquei antes, daqui a pouco eu detalho como é que isso aqui vai funcionar na execução, tá? Vamos olhar primeiro para o main. O que esse main aqui está fazendo, tá? O main, ele começa, né, declarando uma variável i local aqui no main, ele faz uma chamada para a função linha com argumento 10, então ele está passando um número 10, que vai ser usado aqui nesse n, né? Então a primeira execução da função linha vai ter um n igual a 10, aí ele imprime alguma coisa na tela, depois tem uma segunda execução da função linha com n igual a 20, então eu vou passar o argumento 20 aqui para a função, depois faz alguma coisa, né? Por exemplo, aqui eu estou fazendo um laço que vai de 1 até 5, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, e vai imprimir na tela o valor de i, não importa muito o que isso aqui faz, escreve alguns números, e depois eu faço uma terceira chamada para a função linha e passo aqui o argumento 15, tá? Então, notem que eu fiz 3 chamadas da mesma função, cada uma das chamadas com um argumento diferente. Então, eu estou parametrizando essa função com um argumento diferente a cada execução, tá? Então, essa é a ideia, tá? Eu escrevo a função de alguma forma para que ela seja genérica, para que ela seja parametrizável e faça alguma operação que seja genérica e que seja influenciada por aquele parâmetro. Aqui no caso a gente está fazendo uma função super simples para usar como exemplo, claro, para ficar mais fácil de entender, mas claro que a gente poderia fazer funções bem mais complexas do que essa e usar esse argumento aqui das diversas formas que fosse necessário. Tá? O que vai ser o resultado da execução disso aqui? Vai ser algo mais ou menos desse tipo, né? Esse main aqui começa, ele chama a função linha, portanto ele para nesse ponto, né? Passa um valor 10 como argumento. Aqui na função linha, o n vai ser igual a 10, tá? O i vai começar em 0 e variar até n, então esse i vai variar até menor do que 10, então vai variar de 0 a 9, e ele vai imprimir asteriscos enquanto estiver aqui dentro desse laço. Portanto, ele vai imprimir esses primeiros 10 asteriscos aqui, tá? Depois, vai imprimir números entre 1 e 5, que é essa mensagem aqui que está no main, então voltou, né? A função linha terminou, voltou para o main. Nesse ponto, imprimiu isso aqui. Depois, chama a função linha de novo, para o main, vai lá para a função linha, e agora n vale 20. Então, agora ele vai fazer esse for de 0 até 19, tá? Vai executar 20 vezes, vai imprimir 20 asteriscos, tá? Então, notem que isso aqui e isso aqui, né, essas duas linhas de asteriscos aqui, elas são de tamanhos, de comprimentos diferentes, porque o parâmetro passado aqui foi diferente. Então, a função é a mesma, o parâmetro é que faz a função se comportar de forma diferente, imprime mais ou menos asteriscos naquela linha. Tá? E por último, ele imprime os números, né, de 1 a 5, que é esse for, e depois faz mais uma chamada para a linha com valor 15, o que vai imprimir esses 15 asteriscos aqui embaixo. Então, esse número aqui, né, que está sendo passado para a função, está definindo quantos asteriscos vão ser impressos, basicamente. Vamos para um segundo exemplo, tá? Imagine o seguinte, agora, quem informa o valor de n é o usuário. Então, aqui eu tenho i
n, duas variáveis locais, tá? O usuário vai informar um valor para n, então está escrito aqui, informe um valor para n, né? Aí o usuário informa um valor para n aqui nesse scanf e eu vou adiante, né? O que eu faço? Eu chamo linha n. Agora notem o seguinte, tá? Eu tenho as variáveis locais declaradas aqui, né? Então eu declarei i e declarei n, tá? Existe um i local aqui no main, existe um n local aqui no main, certo? Aqui em cima eu tenho um argumento que é passado para a função, que é o argumento n, tá? Esse argumento é do tipo int, certo? Então eu tenho que passar na chamada aqui algo que é do tipo int. Portanto, esse n aqui é um argumento válido para essa função, né? Esse n local do main é um int, certo? Então ele é um int n aqui, né? O usuário vai digitar um número inteiro, eu vou passar um número inteiro aqui. Portanto, notem a diferença. Antes a gente estava passando constantes inteiras, agora a gente está passando variáveis inteiras. Isso é perfeitamente possível para funções, tá? Um outro detalhe é que eu passo o valor de n aqui para dentro da função, ou seja, se o usuário digitou, por exemplo, 12, tá? Eu vou passar o número 12 aqui para dentro da função, e aqui dentro da função, esse n, que é um argumento nessa função, ele é tratado aqui dentro como se fosse uma variável local. Ou seja, eu posso até alterar o valor de n, posso fazer qualquer coisa com esse n durante esse cálculo, e esse n e esse n são valores independentes, que nem variáveis locais, né? Assim como esse i e esse i são valores independentes, né? O i declarado dentro da função e o i declarado dentro do main são variáveis independentes, apesar de terem o mesmo nome. A variável n e o argumento n, aqui nesse caso, né? A variável n que é local dentro do main e o argumento n que é local dentro da função linha são variáveis independentes. Eles vão ter os seus valores copiados. Então isso aqui é uma passagem que a gente chama passagem por cópia, tá? Porque o valor da variável n aqui que foi digitada pelo usuário vai ser copiado para o valor da variável n que existe aqui, no argumento n que existe aqui dentro da função, tá? A função pode alterar esse argumento n sem problemas e esse valor nunca vai ser alterado aqui no main. As variáveis não são dependentes nesse caso, tá? Eu vou fazer, bom, o que faz a função main? A mesma coisa que fazia antes, mais ou menos, né? Só que agora eu passo n toda vez. Então, toda vez eu vou passar o mesmo valor de n para a função executar. O que isso aqui vai fazer? Imagine que o usuário digitou lá 18, por exemplo, né? Ele vai imprimir uma linha com 18 asteriscos, certo? Então, 18, 18, 18. Ele passa o mesmo n toda vez, tá? Porque o n não é alterado em lugar nenhum, certo? Um outro exemplo, tá? Agora aumentando a quantidade de argumentos para a função. Essa lista de argumentos aqui, tá? Ela é uma lista que pode ter o comprimento que for necessário, né? Eu coloco lá o tipo e o nome do argumento, uma vírgula, tipo, nome do argumento, outra vírgula e assim por diante. Então eu posso colocar quantos argumentos eu quiser, contanto que eu especifique tipo e nome sempre, tá? Não confundam com declaração de variáveis, onde eu posso fazer isso aqui, ó, int e n, né? Então int e n é uma lista com duas variáveis do mesmo tipo i. Eu não posso fazer isso aqui, tá? Então, se eu quisesse fazer, né, int n i aqui, né, se eu quisesse botar um i aqui do mesmo tipo do n, não pode, tá? Então, a lista de argumentos tem que ser sempre expandida, digamos assim, né? Todo argumento tem que ter o seu tipo explicitamente definido e eles todos são separados por vírgula. Então, é uma lista separada por vírgulas aqui de argumentos, tá? Como é que essa função funciona? Só para vocês verem, né, o que ela faz, ela recebe dois argumentos. Então, o primeiro argumento é o mesmo que a gente estava recebendo antes, é o int n. O segundo argumento é um caractere c, certo? E aqui a função está percorrendo até o n, mesma coisa que a gente estava fazendo antes, imprimindo o caractere c na tela. Então, agora, ao invés de imprimir um asterisco fixo, eu imprimo um caractere que também pode ser um parâmetro, né, um argumento dessa função. Então, se o usuário quiser mudar agora o comprimento da linha e o caractere que é impresso, ele pode mudar as duas coisas. Tá, como é que a função, como é que é a execução aqui no main, né? Eu faço a chamada de linha n e um caractere. Aqui estou passando uma constante caractere de novo, né? Que nem eu estava passando no começo lá uma constante numérica, um número, 10, 12, 15. Aqui eu estou passando uma constante caractere entre aspas simples, tá? Então notem que isso aqui é como se fosse uma variável local do tipo caractere. Então isso aqui, essa passagem aqui
de argumento para a função vai ter que ser feita do mesmo tipo. Então aqui eu vou usar uma constante caractere. Tá? Não confundam com strings, porque é uma coisa diferente. Tá? Então isso aqui é uma constante caractere que eu estou passando para a função linha. Poderia ser uma variável local caractere declarada aqui dentro do main? Poderia. Né? Eu poderia declarar uma variável char aqui dentro, né? Por exemplo, o usuário poderia informar essa variável, ou eu poderia atribuir um valor para ela, passar a variável aqui também, sem problema nenhum. Ó, notem que agora eu passei sempre o mesmo n nas 3 chamadas da função e variei o caractere. Então aqui uma cerquinha, que foi essa primeira linha que eu passei aqui, né? Depois um asterisco, que foi essa segunda linha aqui, e depois um arroba, que é a última linha lá de baixo. Tá? Indo um pouco mais a fundo, né, para a gente entender o que está acontecendo, tá? Essa lista de caracteres, retomando, né, essa lista de argumentos que eu estou passando aqui, no caso tem 2 argumentos, eu poderia colocar quantos argumentos eu quisesse, cada argumento poderia ter um tipo diferente, ou eles poderiam ter o mesmo tipo, isso tudo varia e depende muito do que é necessário para o funcionamento da função. Tá? A gente tem que fazer isso aqui de acordo com o que faça sentido para a função que a gente quer implementar. Tá? Então, nesse caso aqui, a nossa função, o que ela quer fazer é imprimir uma lista de um caractere qualquer que é especificado aqui como argumento. Então, é uma lista de n caracteres, né, do tipo C. Então, eu especifico o caractere, especifico o comprimento da lista ou da linha de caracteres. Tá? E a chamada vai ter que sempre ter os mesmos argumentos. Notem que talvez seja um detalhe importante, com certeza, nesse ponto, que isso aqui tem que estar sempre casado, né? Então, se a declaração da função diz que eu tenho um argumento do tipo int, que é esse primeiro argumento aqui, e eu tenho um argumento do tipo char, que é esse segundo argumento aqui, eles são esses 2 argumentos desses tipos nessa ordem, certo? Então essa é a declaração da função, tem que ser precisa e tem que casar exatamente com a chamada. Então, para essa função funcionar, eu preciso passar nessa ordem. Primeiro um número inteiro, depois um caractere, certo? Pode ser um número constante, um caractere constante, pode ser variáveis, mas tem que ser do mesmo tipo, na mesma ordem que foram declarados, tá? Então procurem cuidar, né, para não inverter isso aqui, por exemplo. Né? Não posso inverter a ordem da declaração e a ordem da chamada. Isso aqui tem que ser casadinho, tem que ser bem certinho, de acordo com como foi feito na declaração. Tá? Vamos fazer um outro exercício, tá? Um exercício proposto aí, né? Façam então uma função para declarar, para calcular o índice de massa corpórea, o IMC, tá? A fórmula de cálculo do IMC está aqui, é essa aqui, tá? Então, para poder calcular o IMC, eu preciso de 2 coisas, tá? Então, eu preciso de peso e preciso de altura. Então, essa função, ela deve receber 2 argumentos, certo? Um argumento vai ser o peso em quilos e o outro argumento vai ser a altura em metros, tá? Notem que aqui, no caso, o exercício está especificando bem direitinho, né, o que vocês têm que fazer. Tem que criar uma função e essa função deve receber 2 argumentos. Né? Isso nem sempre vai ser assim. Né? Às vezes, o enunciado ou a apresentação do problema para vocês, programadores, né, vai ser alguma coisa do tipo assim, eu preciso de um programa que calcule o IMC dos meus clientes. Né? E aí vocês vão ter que pensar sobre o problema, né? Pensar sobre como é que se calcula o IMC e decidir, por exemplo, que isso aqui é bom que se calcule usando uma função, por exemplo. Aqui o cálculo é super simples, né? Eu poderia botar esse cálculo em qualquer lugar de qualquer programa. Mas, eventualmente, né, se eu quisesse calcular um índice mais complexo, né, talvez valesse a pena colocar isso para dentro de uma função, parametrizar direitinho a função, para que esse negócio pudesse ser reusado, por exemplo, ou usado em outros programas no futuro, e etc, etc. Tá? Então, esse aqui é um exercício que fica proposto. Né? Vocês podem tentar fazer, implementar, e eu vou mostrar aqui como que a gente fez a implementação disso. Tá? Bom, vamos lá. O exercício, a implementação do exercício, né, proposto anteriormente, agora há uns segundos atrás, feita da forma como a gente fez, né, é assim. Né? Então, aqui está a função IMC. Então, essa função IMC é uma função que recebe 2 argumentos.
primeira coisa que a gente tem que se decidir, né, é de que tipo são esses argumentos, por exemplo, né? Então, se eu estou passando peso e altura, possivelmente eu vou querer passar argumentos do tipo float, né, do tipo, porque são coisas que podem ter, são valores que podem ser, ter casas decimais com alguma precisão, né, dependendo de como eu estiver fazendo a medição disso aqui, do peso e da altura de uma pessoa. O que a função faz, né, ela faz o cálculo do IMC, que é essa linha aqui, né, então essa variável local IMC vai receber peso dividido por potência da altura, né, ao quadrado. Então, potência aqui, no caso, é uma função pré-definida, que a gente já viu, né, que está dentro dessa biblioteca aqui, math.h. Então, notem que isso aqui também é um exemplo de exercício interessante, porque a gente está fazendo uma chamada de função dentro da função. Então, a gente tem essa função declarada IMC, e ela faz uma chamada para uma terceira função que está fora do nosso programa, né? Então, a gente poderia fazer chamadas para funções que estão dentro do nosso programa também, mas isso aqui está fazendo uma chamada para uma terceira função que está fora do nosso programa, e ela depois, no final, imprime aqui o índice de massa corpórea da pessoa. Tá? No main, o que a gente faz é, a gente declara duas variáveis, P e A, que vão ser peso e altura. Essas variáveis aqui vão ser usadas para leitura, então o usuário vai informar os valores de peso e altura. Aqui eu não estou fazendo nada, mas poderia fazer consistências, por exemplo, de que o peso é positivo, de que a altura é positiva e coisa assim. Então, poderia fazer aqui no main as consistências, ou poderia usar funções para fazer isso, talvez. E depois eu faço a chamada. Então, IMC é, né, abre parênteses, né, um primeiro argumento P, que é o valor aqui do peso, e um segundo argumento A, que é o valor aqui da altura digitado pelo usuário. Tá? Alguns detalhes, né? Cuidem o casamento dos tipos e os argumentos passados, tá? Então, aqui eu estou declarando os argumentos como float, né? Estou usando eles nesses cálculos aqui. Essa variável local IMC, percebam que, né, eu vou fazer um cálculo aqui que vai operar sobre floats, né, vai operar com peso e altura, etc. E, portanto, eu preciso armazenar numa variável local que é do mesmo tipo, float. Eu não estou retornando essa variável, né? Estou imprimindo lá na tela. Então aqui também casamento de tipos, eu estou imprimindo a variável do tipo float aqui com %f. No futuro a gente podia fazer isso, talvez, né? Na verdade, daqui a pouco a gente vai fazer. E o resultado dessa execução aqui é algo desse tipo. Então eu passei argumentos do mesmo tipo, aqui P e A, né? São do tipo float. E o cálculo está aqui, né? Seu IMC é 23,37 para esses parâmetros que eu coloquei aqui. Tá? Então, para os parâmetros 80 quilos e 1,85 de altura, o resultado do IMC calculado, que é essa linha que imprime aqui, deu 23,37. Tá? Então, fiquem, né, cuidem sempre para fazer os casamentos dos tipos corretamente. Tá? Então, casar o tipo do parâmetro aqui, né, o tipo do argumento da função, com os mesmos tipos que são passados, por exemplo, aqui no peso e na altura. Tudo aqui nesse exercício é declarado como float, tudo é do mesmo tipo, porque a gente vai lidar aqui nesse caso só com variáveis do tipo float. Tá? Tudo bem, aqui até agora, né, a gente está fazendo funções, implementações de funções com argumentos, mas até agora a gente não fez nenhuma implementação de função com argumento e retorno. Tá? Imaginem que eu quisesse retornar essa função, ao invés de, por exemplo, imprimir na tela, muitas vezes é útil, né, retornar dessa função o valor calculado, ao invés de fazer a impressão na tela. Por que isso? Né? Porque eu posso querer fazer outras coisas com esse valor que não seja imprimir o valor na tela. Tá? Então, imagine que eu quisesse retornar essa função para aquele que chamou, para quem fez a chamada. No caso, por exemplo, vou retornar aqui para o main. Tá? Então vamos fazer outra versão do exercício. Tá? O enunciado agora pede que a gente faça a mesma coisa, calcule o índice de massa corpórea, só que aí ele pede que a gente retorne o valor e aí no main a gente apresente a mensagem apropriada de acordo com o valor. Então tem uma tabelinha lá do IMC, né? E nessa tabela os valores aqui entre abaixo de 18,5, por exemplo, são considerados abaixo do peso, entre 18,5 e 25 são considerados peso normal, e assim por diante. Então, aí que tá.
que eu vou fazer com o IMC? Para que a minha função do cálculo de IMC vai ser útil, né? Depende do que eu quero no meu programa. Se o meu programa quer só imprimir na tela, por exemplo, bom, talvez aquela função lá que imprime o IMC na tela fosse uma boa. Se a gente quer fazer uma coisa um pouco mais genérica, digamos, com a função, o ideal é fazer meio que nem as funções matemáticas. Lá eu faço o cálculo e retorno o resultado. Quando tu pegar o resultado, tu faz o que tu quiser com ele. Então, por exemplo, pode imprimir o resultado na tela. Tá? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Tá? A gente faz a mesma coisa. Então, notem que aqui a gente tem a mesma declaração da função IMC. A grande diferença agora está aqui, né? O tipo de retorno da função não é mais void. Então, o tipo de retorno agora é float, o que significa que essa função tem que ter um return de alguma coisa que é do tipo float, tá? Então, eu vou de novo, casar os tipos de dados. Então, eu tenho argumentos do tipo float, tenho retorno do tipo float, esses argumentos vão ser usados aqui num cálculo, e esse cálculo vai resultar um float, certo? Esse float vai ser armazenado localmente aqui no IMC e retornado ao final, tá? Então, eu tenho que fazer o casamento dos tipos, tá? Então, se o tipo de retorno é float, aqui embaixo no return eu tenho que ter um float, certo? Então, eu tenho que cuidar para que isso aconteça, tá? E na chamada da função, a mesma coisa, né? Então, por exemplo, aqui eu estou declarando float p ai, então peso, altura e o IMC, que é essa variável i. Peso e altura o usuário vai informar que nem antes, só que agora a chamada de IMC mudou. A chamada de IMC está fazendo o seguinte: eu chamo pelo nome, passo os dois argumentos, e aí nesse ponto o programa aqui para de executar, o main para de executar e pula para cá, né? Aqui dentro vai ser feito todo o cálculo do IMC e ao final se retorna então o valor calculado. Então o valor da variável IMC aqui vai ser copiado para esse i no retorno. Esse valor de i agora tem o mesmo valor de IMC antes. A variável IMC não existe mais, né? A variável IMC, depois que retorna a função, a variável IMC local se perde. Mas o resultado foi copiado para essa variável local i que existe aqui no main. Então, isso aqui vai ser usado nos próximos cálculos. Então, por exemplo, aí eu posso fazer do jeito que eu quiser, mas aqui eu estou fazendo com ifs e else, por exemplo, aqui, para verificar em que faixa do IMC está esse i calculado aqui. Tá? Então essa é a ideia, tá? E esse é o resultado aqui da execução desse programa. Então eu vou informar um peso, uma altura, né? E o cálculo do IMC vai dizer o seu IMC é tal, que é o que está escrito aqui, né? No main, seu IMC é tal. Isso aqui, lembrem que antes estava sendo impresso aqui dentro da função, agora não está mais. E lá embaixo ele diz qual é o tipo de peso da pessoa, em que categoria ela se encaixa. Para finalizar, algumas observações, tá? Primeiro, todo programa em C tem que ter pelo menos uma função, a gente já falou sobre isso, já viu isso, né? Então a gente declara desde os primeiros programas lá a função main, e agora a gente está vendo como declarar outras funções além da função principal. Essa função main, a diferença dela para as outras talvez principal seja que nós não chamamos o main, né? Nós em geral não fazemos chamadas explicitamente para o main dentro do nosso próprio programa. Quem faz a chamada para o main é quem executa o programa, o sistema operacional, no caso, vai fazer a chamada para o main. A partir do main, a gente faz chamadas para outras funções. Funções como as funções que a gente declara ou funções pré-definidas como printf, scanf, todas isso são funções, tá? Um argumento passado por uma função funciona mais ou menos como uma variável local aquela função. A diferença do argumento para uma variável local definida dentro da função é que o argumento ele já vem com o valor, então a gente geralmente não faz uma atribuição para um argumento, né, porque o argumento ele vem com o valor na chamada e a gente só usa esse valor pronto dentro da função, mas mais objetivamente, assim, né, todas as outras características, como escopo e etc., valem para os argumentos, assim como valem para as variáveis locais da função. Então, aquele argumento só existe dentro daquela função com aquele nome, ele vai existir durante a execução da função e depois que a função termina, ele é descartado. Então, tem tudo isso, né? Todas as mesmas características que tinham as variáveis locais. Outra também tem a ver com, também é similar às variáveis locais, né? Os nomes usados nas declarações dos argumentos são independentes dos nomes utilizados para as variáveis que chamam que são utilizados na chamada da função. Então, se eu declarei um argumento do tipo int, o nome dele é n, e aí eu faço a chamada para a função
e uso uma variável local lá do main, por exemplo, que tem o mesmo nome n, isso não influencia em nada, né? Não faz diferença nenhuma. Eu poderia usar uma variável local com o nome x, poderia botar uma constante, poderia botar qualquer coisa. Os nomes não ficam vinculados, né? Eles não são dependentes uns dos outros. Então eu uso qualquer nome que eu quiser dentro da função e a pessoa que chama usa o nome que quiser dentro lá dentro na chamada. Isso é bom, é uma característica boa para a implementação, porque a pessoa que implementa a função e a pessoa que implementa o programa que usa a função, por exemplo, não precisam saber umas das outras, né? Elas não precisam se conversar para dizer os nomes dos argumentos, por exemplo. Pelo menos os tipos tem que saber, né? Mas os nomes tu não precisa saber. Então seria mais ou menos como assim, se lá no scanf tu precisasse saber o nome da variável lá no scanf, do argumento lá no scanf que foi declarado para poder fazer a chamada e passar com o nome correto. Isso ia ser muito, muito mais complicado, mais trabalhoso. Então, em geral, tu só precisa saber o tipo e a ordem lá que os argumentos são passados, não precisa saber os nomes dos argumentos, que é uma informação a menos que tu precisaria saber para fazer o uso de funções. Então, é uma coisa boa, né? Essa independência é uma coisa boa nesse caso. Tá? E claro que as variáveis os nomes são independentes, mas a gente tem que sempre passar os argumentos do mesmo tipo e na mesma quantidade. Então eu não posso, se a função recebe 3 argumentos, eu não posso passar 4, não posso passar 2, não posso passar argumentos de tipos diferentes, tem que ser tudo igual. Então, bem certinho na ordem que eles foram declarados e na ordem que eles foram declarados, na quantidade também que eles foram declarados. Notem que isso não é garantia de que está tudo certo, né? Então, vamos supor, eu poderia ter uma função que recebe 2 argumentos do tipo int, e aí se eu passar esses argumentos fora de ordem, ninguém vai me dizer que está errado, né? Eu posso passar 2 inteiros e eu posso passar eles fora de ordem. Vamos supor, na função do cálculo do IMC ali, eu tenho 2 argumentos do tipo float. Se eu passar a altura no lugar do peso e o peso no lugar da altura, o IMC não vai funcionar. Vai calcular errado, né? E ninguém vai dizer que tá errado. Ninguém vai dizer, isso não é um erro de programação. O programa não vai acusar, o compilador não vai acusar, não vai dar um erro, né? Então eu tenho que cuidar essas coisas, né? Eu tenho que cuidar que os argumentos estão na ordem correta e estão nos tipos corretos, mesmo quando os tipos são coerentes, nem sempre a passagem de argumentos vai fazer sentido, tá? Então, cuidem com isso. Qualquer tipo de dado pode ser usado como argumento de função, então os tipos nativos que a gente já usou, float, char, int, todos eles podem ser usados como argumento para função. A gente também pode usar, que a gente vai estudar mais para frente, passagem de arranjos, por exemplo, para função, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, ou nas próximas aulas. E a gente pode também passar um outro tipo de argumento para função, que é um tipo estruturado, estruturas, que é algo que a gente também vai ver. Tá? Então, tem outros tipos de dados ainda que a gente pode passar para função e que são bastante úteis quando a gente for usar funções com argumentos. Tá? E também, esses tipos também podem ser retornados de funções. Tá? E podem ser argumentos e podem ser retorno de funções. E a gente pode usar qualquer expressão válida da linguagem como argumento para função. Notem que na passagem do argumento eu posso usar constantes, posso usar variáveis, posso usar uma expressão complexa lá, com, sei lá, operações aritméticas, etc. Só que isso é na passagem, na hora que eu chamo a função. Na chamada da função, eu posso fazer qualquer tipo de cálculo e já passar aquilo ali, aquela operação aritmética, por exemplo, o resultado daquela operação aritmética como argumento para a função. A declaração do argumento, né, a declaração da função sempre vai ser assim, tipo, nome, né? Nunca vai ter expressões nem constantes na declaração de funções. A declaração de função é sempre uma lista de argumentos onde eu tenho só o tipo e o nome do argumento, né? Na chamada é que eu posso fazer essas coisas, posso usar expressões, etc. Tá? Cuidem com isso. Funções podem chamar outras funções, a gente também exercitou um pouco isso, por exemplo, né, na função do IMC a gente faz uma chamada para uma função externa, a gente poderia fazer uma função que é dependente de outra, né? Então eu faço uma função que chama outra função que é definida por mim, e aí essa função retorna para aquela primeira, que retorna para o main, por exemplo, então é sempre possível fazer isso, e a gente também pode fazer uma coisa que é bem interessante e aparece em alguns problemas, que é fazer chamadas de funções
para elas mesmas, que o nome que se dá para isso é recursividade. Então, é uma forma, por exemplo, de implementar repetições e etc. É um conceito um pouco mais avançado, mais complicado, mas existe, é possível fazer. E vocês podem encontrar aí exemplos de chamadas recursivas de função pela internet, né? Ou enfim, podem dar uma olhada nisso, dar uma pesquisada nisso depois. Sobre retorno, então a gente falou que a gente pode usar expressões para compor parâmetros, né? Então eu posso usar aqui, por exemplo, né? Eu poderia passar uma expressão aqui calculada com variáveis e operadores aritméticos, etc., né? Como argumento para uma função, na chamada da função aqui no caso. E eu posso fazer isso no retorno também, né? Então, no retorno da função, de novo, na declaração lá eu só vou dizer qual é o tipo de retorno. Então, na declaração eu vou dizer que a função retorna um int ou que ela retorna um float. Por exemplo, né? A função IMC aqui, ela retorna um float. Eu faço uma atribuição desse valor para uma variável do tipo float, certo? Então, essa variável i aqui tem que ser do tipo float. A declaração da função potência, que não foi nem eu que declarei, mas se vocês olharem na documentação lá, vocês vão ver, ela retorna um double. E aí eu posso usar isso aqui numa expressão aritmética. Então, eu faço 6 vezes o retorno dessa função. A gente fez isso aqui dentro do IMC, por exemplo, a gente faz isso aqui também, né? Então, vocês podem usar o retorno de uma função como parte de uma expressão aritmética. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é uma operação válida, tá? Mas lembrem que isso aqui é só na chamada. Na chamada dá para fazer isso. Na declaração é sempre só o tipo para retorno, tá? Então, não tem expressões lá na hora de declarar a função, tá? Fica como dica para vocês, tá? Tentem dar uma olhada aí em algumas funções pré-definidas, por exemplo, né? Entrem nessas páginas aí de referências das bibliotecas stdio, math.h, stdlib e deem uma olhada em como essas declarações são feitas, né? E tentem identificar quais são os argumentos, quais são os tipos de retorno de cada uma dessas funções, o que essas coisas significam. Se vocês olharem nessa documentação aí, vocês vão ver que eles dizem o que significa o retorno, o que significa cada argumento, o que pode ser passado, o que acontece em caso de erro. Tem uma documentação bem completa que explica como que essas coisas funcionam. Agora que vocês sabem declarar funções, vocês sabem como é que vocês declaram argumentos, como é que vocês declaram retorno de funções, vocês vão ver que as declarações dessas funções aqui seguem todas essas características que a gente tem conversado. Então, as declarações das funções de matemáticas lá, por exemplo, todas elas vão ter lá o tipo de dado que é recebido, o tipo de dado que é retornado, o que cada argumento significa e etc. Deem uma olhadinha nessa lista aí, pelo menos de sites e deem uma estudada, vejam se vocês conseguem agora, sabendo desses conceitos, se vocês conseguem identificar como é que essas chamadas são feitas e tentem implementar talvez alguns exemplos dessas funções aí com essas chamadas, certo? Então ficamos por aqui por hoje, depois a gente faz um exercício prático aí para complementar essa parte de passagem de argumentos para funções. Valeu, até mais então.